Está se falando muito por aí sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Como é que é? Isso mesmo, ela quer confundir você, dizendo que meninos podem ser meninas e meninas podem ser meninos. Mas isso tá errado! Sim, muito errado. Pois com isso, eles querem confundir também a nossa fé, dizendo que o nosso Deus pode errar. Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele nunca erra. Meu Deus me fez menina. Meu Deus me fez menino. Meu Deus não errou comigo. Eu sou o que sou porque meu Deus me fez assim. Por isso, a nossa resposta contra a ideologia de gênero é: meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Diga não à ideologia de gênero! Porque o meu Deus nunca erra. Quero fazer alguns esclarecimentos antes de dar início. Primeiro, é dizer que de fato nós somos contra a ideologia de gênero como um comportamento moralmente correto. Nós não entendemos assim. Nós cremos que a ideologia de gênero vai contra tudo aquilo que nós acreditamos e vivemos. Mas nós também somos contrários à homofobia. Nós não apoiamos ou não concordamos com a homofobia quando se trata de ódio ao homossexual. Nós não somos contra ao homossexual. Nós somos contra a prática homossexual, não contra a pessoa. Nós não podemos tirar os direitos civis fundamentais garantidos pela Constituição do nosso país, seja homossexual ou não, a qualquer cidadão brasileiro, independentemente da sua orientação sexual. Então nós, como igreja, nós não somos contra os homossexuais. Nós somos contra a ideologia de gênero e somos contra a prática da homossexualidade. É diferente. O nosso discurso não é um discurso de violência contra aqueles que acreditam diferente da gente. Nós não estamos aqui para incentivar a violência ou para apoiar qualquer manifestação que vai contra a integridade física de quem quer que seja. Mas isso independentemente do que a pessoa acredita, sendo homossexual ou não. Nós cremos que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, independentemente do que elas acreditam e da maneira como elas vivem. Mas isso não significa que nós, como igreja, temos que abrir mão da palavra de Deus, porque nós, como igreja, nós somos fiéis à palavra de Deus. A Bíblia, para nós, é a nossa única regra de fé e prática. Eu sei, quando a gente decide falar sobre esse tema, a gente pode vir a ser até perseguido por causa disso, mas nós não podemos abrir mão da palavra de Deus por causa da pressão daqueles que se opõem. De maneira nenhuma. A gente sempre vai expor a palavra de Deus, que é nela que nós estamos baseando não só aquilo que acreditamos, mas também aquilo que vivenciamos. A palavra de Deus em primeiro lugar, em todos os sentidos. Até o surgimento da ideologia de gênero, as coisas eram entendidas um pouco diferente, essa questão entre sexo e gênero. Até mesmo entre aqueles que praticavam sexo com pessoas do mesmo sexo, eles acreditavam que o sexo determina o gênero de uma pessoa. Ou seja, você nasce com o sexo biológico de homem, então seu gênero é masculino, mas isso era algo natural. Nasceu com o sexo biológico de menino, o médico, quando você nasceu, batia na bunda e dizia: mãe, é menino. Não é? Hoje até os ultrassons apontam antes mesmo de nascer, é menino, é menina, por causa do sexo biológico, a definição de ser homem masculino ou mulher feminino.
E isso nunca houve discussão até o surgimento dessa ideologia. Porque essa ideologia, ela vem propondo uma forma diferente de pensar. Ela diz que o sexo é o sexo biológico e você nasce com ele. Mas daí, gostar de homem, gostar de mulher, aí o gênero depende da escolha que você faz. Então, por exemplo, se você nasceu com o sexo biológico de menino, mas de repente você gosta de homem, pode ser que o seu gênero seja feminino. Então você fisicamente é homem, mas o seu gênero, a sua vontade, o seu desejo é voltado para outro homem. Então você é feminina, né? Você tem um corpo de homem, mas você é uma mulher. E vice-versa, ou seja, você nasceu com os órgãos genitais de uma mulher, mas você gosta de mulher, então você é do gênero masculino. Tem corpo de mulher, mas você tem o gênero masculino. A origem da ideologia de gênero. A gente pergunta de onde surgiu isso, né? Porque a Bíblia fala de pessoas que cometeram sexo entre pessoas do mesmo sexo, né? Tiveram relação sexual. Mas isso é muito antigo. Por exemplo, você tem lá no livro do Gênesis, em que a cidade de Sodoma e Gomorra praticaram, elas foram destruídas por fogo, exatamente por se entregar à prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Talvez você já tenha ouvido falar a expressão sodomia. Sodomia é uma expressão que aponta para a cidade de Sodoma, porque ali se praticava o sexo anal. Ou seja, homem com homem se praticava sexo anal naquela cidade. E por causa disso que os anjos que foram lá avisar Ló para sair da cidade, porque Deus destruiria a cidade com fogo, eles entraram na casa de Ló, eles estavam em forma corpórea de homem, e aí a Bíblia diz que os homens da cidade de Sodoma batiam na porta da casa de Ló, pedindo para que deixasse aqueles homens sair, porque eles queriam violentá-los. Ló chega a oferecer as suas 2 filhas. Acho uma loucura. Mas Ló oferece as 2 filhas, dizendo: não faça mal a esses homens que aqui estão. Eu entrego as minhas 2 filhas para que vocês vão embora. E eles recusaram. Eles disseram: não, nós queremos os homens que entraram na sua casa. Então, era para ver qual era o nível que estava, moral, que estava a cidade de Sodoma, quando Deus decidiu destruir aquela cidade com fogo. Então não é uma coisa nova. Já na lei, quando o Senhor institui o povo de Israel como nação, quando ele dá a lei, lá em Levítico capítulo 20, diz assim: se um homem se deitar com outro homem como se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante e cometeram abominação ao Senhor. A palavra de Deus já diz isso há muito tempo, não é? Deus não aprova, ele abomina a relação sexual entre um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, ou um homem com animal e assim por diante. Deus criou o sexo com outra finalidade e é o que a gente quer trabalhar com vocês aqui nesses próximos domingos, ok? Mas a pergunta persiste: mas então de onde surgiu essa ideologia de gênero? Isso não é tão antigo assim. Isso começa no ano de 1949, com uma escritora, socióloga, chamada Simone de Beauvoir. Ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo. E eu gostaria que você lesse comigo. Aqui eu estou parafraseando o que ela disse, o livro é bem extenso, e ela defende essa ideia, então eu gostaria que você lesse aqui comigo. Vamos lá? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Não é a condição física, biológica, que determina uma pessoa sua mulher, mas é a lei social que ela vive, que a determina como sendo uma pessoa cujo gênero está entre o macho e o castrado. Essa mulher, ela defende a ideia de que ninguém nasce mulher, ela torna-se mulher. Você nasceu com o sexo biológico
que se deu o nome de feminino. Mas isso é porque a sociedade, a família e as pessoas influenciadas pelo cristianismo, elas fizeram com que você acreditasse que você era mulher. Então, essa Simone é o primeiro registro de alguém dizendo que existe a separação entre sexo e gênero. Ela defende no seu livro ainda que a sociedade, marcada por uma sociedade machista, e é influenciada pelo cristianismo. Observa que lá em 1949 ela já estava culpando o cristianismo da mulher se considerar mulher, né? E que isso é um demérito. Se considerar mulher é a pior coisa que poderia acontecer, né? É o que ela está dizendo aqui. Então ela diz que uma sociedade machista e influenciada pelo cristianismo, eles ensinaram que só existem dois gêneros, masculino e feminino. Mas eles fizeram isso para que os homens pudessem dominar sobre as mulheres. E assim eles reservaram a tarefa para as mulheres apenas para 3 coisas: filhos, cozinha e igreja. Então eles colocam as mulheres numa segunda classe e eles é que vão dizer para elas o que elas têm que fazer. A gente também vai dar uma resposta para isso, tá? Será que foi o homem mesmo que deu o papel que a mulher deve desenvolver na sua vida? Que tipo de vida ela deve ter? Ou o que ela deve se ocupar? Será que foi o homem mesmo? Ou será que foi Deus? Eles defendem que foi a sociedade influenciada pelo cristianismo que determinou essas coisas. Isso influenciou e influencia tanta gente que em nossos dias a gente começa a perceber uma mudança de comportamento na sociedade por causa desse tipo de ensino. Coisas que começaram de forma sutis e que hoje vai se tornando cada vez mais declarada. Por exemplo, eles estão tentando a possibilidade de que nas escolas a gente não chame mais, não defina as crianças mais como menino e menina. Dentro dessa filosofia, nós não podemos chamar uma criança de menino nem de menina enquanto essa criança ela mesma não se definir. A gente tem que esperar a criança dizer se ela é menino ou se ela é menina, para depois você chamá-lo de menino ou de menina. Para pensar nisso, né? E aí precisa então ensinar a criança desde os primeiros anos na escola sobre essa ideologia, mostrando para ela que apesar dela ter nascido com um órgão sexual que a sociedade diz que é menino ou menina, ela tem o direito de escolher quem ela quer ser. E essas coisas acontecem sem que a gente perceba. Outras coisas, por exemplo, que nós não devemos definir que um menino tenha que vestir roupa só de menino. Se ele quiser vestir um vestido, a gente tem que deixar. Porque de repente está se revelando ali que ele gosta de ser do gênero feminino, mesmo tendo o corpo de menino, não é? E o governo pensa até em incluir no plano na saúde, né, do SUS, nosso plano francês, né, o SUS que a gente faz parte, não tem dinheiro para fazer um monte de cirurgia necessária para assistir o povo, mas estão pensando em investir dinheiro para a troca de sexo mesmo na infância. A injeção de hormônios e mais coisas para motivar, incentivar a ideologia de gênero. O governo também visa implantar mais esforços nas escolas. Por exemplo, eles querem ensinar a ideologia de gênero e tentaram incluir isso no PNE. Você já ouviu falar disso? PNE nada mais é do que o Plano Nacional de Educação. No currículo escolar, incluir a ideologia de gênero. Tentaram, não passou. Isso foi um projeto do governo que não passou. Mas isso não significa que eles desistiram. Mas eles insistem em querer inserir essa ideologia de gênero dentro das escolas. Outra coisa que eles têm tentado é mudar na nossa Constituição Federal o conceito de família, porque a nossa Constituição Federal reconhece família como sendo um homem
uma mulher e filhos. E eles querem mudar isso, né? Porque é um esforço. Não tem alcançado sucesso ainda, mas eles não desistem. Eles têm feito outras coisas, como eu disse, de formas sutis, como a questão das roupas, a questão de mudar as cores. Você já percebeu que antigamente os homens tinham muito mais resistência na questão de usar o rosa? Você percebeu que isso já não é mais um problema? Você se lembra da época em que homem usar brinco era um absurdo? Você percebeu que isso hoje já não é mais problema? São formas sutis de características que eram exclusivamente femininas, se tornam agora também masculinas. E no início aquilo chocou, mas com o tempo a gente vai se acostumando com aquilo, e de repente hoje pensar, mas não tem nada a ver. Pode ser que na sua cabeça aí agora passou isso. Não tem nada a ver, homem, usar brinco, que tem. A gente já vem de uma geração agora que isso é uma coisa comum, e é isso que eles querem fazer. Por que eles querem educar as crianças? Porque se muda esse conceito na cabeça das crianças, eles estão pensando no futuro. No futuro, quem é que vai ter rejeição para esse tipo de ensino de ideologia de gênero? Quem é que vai recusar isso? Não é? Se educou as suas crianças, as nossas crianças, com esse tipo de ensino. Então, eu só estou colocando aqui coisas que foram inseridas e de forma tão sutil que a gente nem se apercebe. Outra coisa, brinquedos. Quem diz que menino tem que brincar só com carrinho? Isso foi uma ideia de algum machista, porque ele está querendo dominar sobre a mulher. Então tem que deixar o menino brincar de boneca, se ele quiser brincar de boneca, e a menina brincar de carrinho, se ela quiser. Então você não pode ficar dando presente assim que para menino eu vou dar só carrinho, para menina eu vou dar só boneca. Não, você não pode fazer isso. Você tem que dar boneca e carrinho para os dois, porque eles é que vão decidir que gênero eles são, né? E essa é a ideologia de gênero que está sendo apregoada aí e pregada para quem quiser ver, ouvir e defender, né? As coisas estão sendo colocadas aí. Então, nós precisamos ficar muito alertas a essas coisas, porque elas estão mais fortes do que a gente imagina. É errado? É errado. Mas por que é errado? Você sabe responder? Você concorda com isso? Você discorda disso? E por que você discorda? Não basta dizer assim, porque eu discordo. Não é suficiente. A gente precisa basear a nossa opinião em algo sólido. A gente não pode ser levado por todo e qualquer vento de ensino errado contra aquilo que o nosso Deus nos ensina e estabeleceu para as nossas vidas. Amém? Então, tome cuidado com isso. Eu coloquei aqui quais são as ameaças de você abraçar essa ideologia de gênero. Eu coloquei aqui 4 ameaças. A primeira é banalizar o sexo. A banalização do sexo. Por quê? Antigamente a gente estava enfrentando uma dificuldade, a gente era chamado muito mais de homofóbico do que a gente está sendo chamado hoje. Não sei se você observou isso. A luta antes era para a gente aceitar a relação homoafetiva. Hoje ela não fala mais tanto da homossexualidade, mas fala da neutralização do sexo. Por quê? Porque hoje defende a ideia de que não existem só 2 gêneros, masculino e feminino. Depende, o gênero é igual roupa. Depende do dia, entendeu? Se hoje eu amanheci pensando que eu sou menina, então eu sou do gênero feminino. Mas amanhã eu posso mudar. Amanhã eu posso de repente entender que não. Amanhã eu sou hétero. Depois de amanhã, aí eu gosto de animal. Então, segundo a ideologia de gênero, segundo essa autora que eu citei há pouco, não existe só 2 tipos de gênero. Ela defende mais de 32 tipos de gênero. Então, é coisa que você nem nunca ouviu. Coisa que você nem nunca ouviu. Depende do gosto, não é? Hoje eu quero assim, então é assim que será. Entende, gente?
essa é uma ameaça terrível. Ou seja, o sexo, ele não determina nada. O que determina é o meu desejo, é a minha vontade. Então, se hoje eu tenho vontade de ter relação sexual com uma mulher, com um homem e um cachorro, eu posso ter a relação com os três ao mesmo tempo. Porque quem é que diz que isso é errado? Então, depende muito do que eu quero, do meu desejo. O importante é eu ser feliz. Entendeu? Da forma como eu quero. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Isso é o que a ideologia de gênero vem trazendo como ensino e quer que a gente aceite. Segundo, o objetivo é destruir a família. Tanto mudar na Constituição o que significa família, isso é apenas um dos esforços. A ideia é que essa ideia de família tradicional com pai, mãe e filhos acaba com isso. E é interessante porque se você acabar com a família, vai sobrar o quê? Se você acabar com as famílias, vai sobrar o quê? Não é? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Mas eles não vão medir nenhum esforço para que isso se torne uma verdade. Eles são contra a criação de filhos e os valores cristãos nessa criação. Acham que a criação de filhos tem que ser dada ao governo. Você já observou um detalhe? Agora já faz parte de campanhas políticas, creche de tempo integral, principalmente quando se trata de governo municipal. O importante agora é ter creche de período integral. Para quê? Para que a educação do seu filho não seja mais você, mas que seja dado pelo governo. Essa é a ideia. E você, às vezes, aceita o negócio sem questionar um governo tão bonzinho. Agora eu posso deixar meu filho lá o tempo todo para eu trabalhar. Você acha que isso é bondade do governo, mas na verdade isso é a intenção por trás de tudo isso é acabar com a família, é fazer com que você não eduque mais o seu filho, mas que o governo possa fazer isso por você, tá? Então, antes de ter filho, pense nisso. Se você não vai ter tempo para educar, ouça o conselho do seu pastor. Talvez eu corte isso do vídeo, tá? Não os tenha. Não tenha. Se você pretende ter filho para terceirizar a educação, não os tenha. É melhor. Mas eu quero ter a sensação de ser pai. Compra uma boneca. Vai ser melhor. Tá bom? Vai por mim. Compra uma boneca. E você pelo menos não vai ter problema nenhum. Mas eu quero uma coisa ali como um cachorro. Mas não tenha filho. Filho só, estou falando isso muito sério. Tenha filho se você estiver disposto a pagar preço por isso. Por educá-lo no caminho que deve andar. Isso custa muito. E custa caro. Custa sonhos. Custa projetos. Tem que abrir mão de muito sonho para se ter filho. Não é uma coisa que você está tendo. Não é um bem que você está adquirindo. Não. É uma pessoa que você está trazendo com a responsabilidade de educar. Então toma cuidado com isso. A terceira ameaça, combater a Bíblia, né? Eles querem eliminar a palavra de Deus. Agora pensa comigo, se conseguir fazer isso, não, vai fazer uma caça às Bíblias. A Bíblia agora não pode mais ser vendida, comercializada, nem lida. A Bíblia é falsa, é mentirosa. Então o que é que define o que é certo e errado? Por que a gente diz que mentir é errado? Porque Deus diz na sua palavra que é errado. Mas se você tira a palavra de Deus fora, então mentir é relativo. Entendeu? Então assim, o negócio é tirar a palavra de Deus de fora. E talvez para isso eles não vão ter muito esforço, porque até os crentes nem leem mais tanto a Bíblia como deveriam. Então talvez isso aqui não precisa ter muito esforço, né? A gente até nem carrega mais Bíblia, para que isso? Talvez isso aqui seja um trabalho mais fácil. Mas nós temos aí um quarto, negar a existência de Deus. No fim de tudo isso, eles querem tirar Deus fora do plano. Porque é Deus que fica colocando essas regras de pode e não pode. No fim, o que a ideologia de gênero quer é que você se torne o seu próprio Deus.
que você é que determina o que você quer para a sua vida e o que você vai fazer para a sua vida. A ideologia de gênero quer que você se torne o seu Deus. Agora imagine uma nação onde todas as pessoas, cada uma faz aquilo que acha que é correto. O que você acha que vai acontecer com a nossa nação? Com as nossas vidas, com as nossas famílias? Se cada um resolver fazer aquilo que acha que entende que é o certo a fazer. Então tome muito cuidado com essa ideologia de gêneros, né? Quem é que está interessado nessa ideologia? Eu andei pensando e pesquisando algumas coisas e eu quis destacar aqui 3 grupos ou 3 pessoas. O primeiro é Satanás. A própria palavra de Deus diz que o intuito de Satanás é matar, roubar e destruir. E essa ideologia de gênero é perfeita, não é? Esse plano com certeza nasceu lá no coração de Satanás e foi tomando força, tá certo? Então Satanás, ele sempre, desde o início, ele quer matar, roubar e destruir. Ele tem grande interesse nessa ideologia. Então você toma cuidado com isso. O segundo grupo aqui, eu coloquei aquelas pessoas que são rebeldes contra Deus, que se rebelaram contra Deus, que talvez por experiências ruins no passado, tem pessoas que foram criados em igrejas e os pais foram muito duros com elas e não passaram o amor de Deus para essas pessoas, passaram um Deus de cara fechada, com um chicote na mão, olhando para ele, dizendo assim: erra para você ver o que eu faço. Passaram a imagem de um Deus que não transmite amor, mas transmite ódio. Então essas pessoas, quando crescem, elas falam assim: nunca eu vou seguir numa igreja, porque a experiência da infância fizeram elas tomar uma aversão a Deus, tudo que se lembra de Deus. Passaram experiências horrorosas lá atrás, e aí elas trouxeram isso para a relação com Deus, e aí elas querem tudo aquilo que afaste de Deus. Ela opta por ser rebelde. O que é o rebelde? O rebelde é alguém que, quando recebe uma ordem, ele fala: porque agora você falou que isso é errado, eu vou fazer exatamente assim. Esse é o rebelde. O que é um filho rebelde? Quando a mãe diz assim: eu não quero que você saia, aí fala: pois agora eu saio. Bate a porta e sai. Esse é o rebelde. Ele desobedece a ordem e diz: porque você disse, eu vou fazer o contrário do que você disse. Essas pessoas agora, tudo que Deus fala, Deus diz que é assim, então eu faço o contrário. Esses rebeldes querem sim ter interesse na ideologia de gênero, porque eles querem acabar com essa ideia do que é certo e errado. E quem diz que certo e errado é quem? É a palavra de Deus, é o nosso Deus. Então tira esse Deus fora, porque aí eu vou poder fazer tudo o que eu quero sem peso na consciência e sem ninguém ficar olhando atravessado para mim. Os rebeldes têm grande interesse, não é? Terceiro, os poderosos. E aqui eu estou englobando todo mundo: governo, grandes empresários, grandes empresas, grandes banqueiros. Aí você fala: mas por quê? Qual o interesse dessas pessoas poderosas no mundo com a ideologia de gênero? É muito simples, pensa um pouco. Quanto de dinheiro que eles vão ganhar na indústria do entretenimento, na busca de realização de prazeres e desejos, onde não há mais limite, onde tudo é permitido. Quanto dinheiro essa indústria do sexo e do prazer a qualquer custo vai ganhar? Mas mais do que isso, por exemplo, os governos. Se você tira o que é certo e errado da pauta, daquilo que é certo e errado, então eu posso desviar dinheiro sem peso na consciência, porque isso é uma questão de opinião. Você está dizendo que foi desvio de dinheiro, eu estou dizendo que isso não, mas desvio de dinheiro, quem disse que desvio de dinheiro é pecado? Quem foi que falou isso? Quem falou que ser desonesto é pecado? Então, se hoje nós já temos uma população que pega o que é errado e aprova esse comportamento, se pega gente condenado e diz que ele está certo, se nós já temos uma população que pensa desse jeito, não está difícil de tirar o que é certo fora, desde que eu leve vantagem.
Que hoje o que é certo é aquilo que me beneficia. Não é aquilo que é certo, é aquilo que me beneficia. Se eu sou beneficiado, então pode roubar à vontade, rouba mais fácil. Aí a gente vai nessa mentalidade. Essa mentalidade é contrária à palavra de Deus, querido. Se você é cristão, você está entrando na barca furada. Porque cristão não pode pensar que rouba mais fácil. Nós zelamos por aquilo que é certo. Nós zelamos por aquilo que é justo. Aquilo que é puro, que é limpo. É assim que a gente se comporta. Tem que tomar cuidado com as nossas opiniões, as influências pelas quais nós nos submetemos. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E é por isso que eu proponho que a gente, ao invés de defender a ideologia de gênero, a gente defenda a ideologia de Gênesis. Porque é em Gênesis que o Senhor vai dizer as coisas certas para a gente sobre essa questão de sexo. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Vamos ler? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que Deus fez? Homem e mulher. Deixou isso muito claro. E diz assim: olha, então que vocês se unam e se multipliquem. Você já pensou como que um homem com outro homem vai se multiplicar? Homem com uma mulher com outra mulher vai se multiplicar? Deus fez Adão e Eva, Deus não fez Adão e Ivo. Não é? Mais que a gente queira, mas não foi. Deus foi perfeito, Ele fez Adão e fez Eva de forma perfeita, de forma linda, maravilhosa. Meu Deus não erra, Ele fez perfeito, e é isso que a gente defende. É um homem, é uma mulher, é assim que Deus planejou desde o início. E a gente tem que tomar cuidado para não sermos enganados. Quando o Senhor vai falar no Novo Testamento, né? Você fala: mas isso é Antigo Testamento, pastor. No Novo Testamento a palavra diz assim: que o homem seja marido de uma só mulher. A palavra de Deus é muito clara. Não há espaço para outro tipo de relacionamento. É um homem, uma mulher, no casamento, debaixo da bênção de Deus. É assim o plano perfeito do Senhor. Amém? Amém. É assim que as coisas foram planejadas para ser. Eu sei, isso pode nos trazer problema futuro. Está falando isso aqui? Pode. E vai. E vai. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que se posicionar. Ou obedecer a Deus, ou aos homens. E até morrer por isso. Então se prepare. Isso é o início da perseguição. O fim está próximo. A igreja começa a ser questionada. Haverá dias em que os templos serão fechados. A Bíblia será banida. E falar que se tem fé em Jesus é motivo para ser morto. Você está preparado? Se prepare, porque a perseguição já começou e a gente nem se deu conta, tá? A gente precisa estar preparado. E aqui então eu vou encerrar dando algumas sugestões quanto ao que fazer. Hoje nós vamos encerrar por aqui, mas nos próximos domingos a gente vai explorar um pouco mais sobre essa questão da ideologia de Gênesis. Qual o plano de Deus para nós? Porque é isso que nos interessa. O que Deus tem a nos oferecer? Qual que é o plano dele? Por que isso é perfeito? Não é? Então, mas eu quero já fazer aqui algumas propostas para você sobre o que fazer para combater ensinos tão maléficos para a vida da gente e da família da gente, né? Primeiro, conheça a sua Bíblia, meu amigo.
Leia mais a Bíblia. Às vezes a gente fica lendo, a pessoa vai para a faculdade e chega lá o doutor PhD em determinada coisa, prega a ideologia de gênero e faz um negócio tão bonito, a gente fala assim, mudei de opinião, me libertei, soltei do armário, agora eu sei quem eu sou. Não é? Aí o ANTA, só porque alguém lá diz que é PhD, para cada PhD desse aí que você me apresentar, eu te apresento mais 10 que defende a verdade bíblica. Então, você primeiro tem que fazer o seguinte, conheça a sua Bíblia. Conheça, pare de carregar a Bíblia, leia. Entenda qual que é o plano de Deus que está aí para você e perceba a perfeição nesse plano, porque o nosso Deus é perfeito. Então leia, mas leia com o coração e com a alma. Deixa de apenas dizer que conhece, que tem, mas leia, conheça a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse certa vez, olha o que ele diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. É por isso que vocês estão errando, porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Passe a conhecer. Pastor, tem dificuldade com isso? Olha, a nossa igreja oferece aqui várias opções de estudo. Domingo de manhã, a gente tem divisão aqui por idade, a gente ensina a Bíblia. Você não sabe? Vem para cá, domingo 9 da manhã. Todo domingo 9 da manhã, a gente está aqui tomando café, que é uma delícia, tá? Se você não está vindo, você está perdendo. E estudando a Bíblia de forma assim tão leve, tão gostosa. Hoje mesmo nós tivemos uma aula aqui que eu voltei para casa dando glória a Deus. O que você faz domingo de manhã? Invista no seu relacionamento com Deus. Procure conhecer a palavra. A gente tem professores aqui treinados para isso, para ensinar a palavra de Deus. Mas nós temos também na quarta-feira, 19h30, aqui mesmo, nesse mesmo bate-canal. O que você faz na quarta-feira, 7h30 da noite? É doutrinado pela TV? Abandone um pouco isso, meu amigo. Venha ler e estudar a palavra de Deus. A gente está aqui ensinando a palavra de Deus toda quarta-feira, 19h30. Então vem para cá. Você não precisa ficar em casa. Se você tem dificuldade, nós podemos te ajudar. Mas leia, conheça a sua Bíblia. Isso é muito importante. Uma segunda dica, tenha senso crítico, né? Pelo amor de Deus. Não é porque apareceu no WhatsApp que é verdade. Não é porque alguém postou no Facebook que aquilo é verdade. Essa semana alguém me mostrou lá: pastor, será que isso é verdade? Uma mulher de 2 anos que estava sepultada está viva. Eu falei, meu Deus do céu, é muita fé para acreditar num negócio desse. Não é? Não, pastor, olha a foto. Eu falei, quantas pessoas que olham a foto no Facebook e falam assim, nossa, que a pessoa ficou bonita, né? Aí quando você vê pessoalmente, você fala, não, é só a foto. Porque na foto a gente murcha a barriga, faz um bico, uma pose e tal, perfil certinho, e a gente fica lindo. Aí quando você olha pessoalmente, fala, nossa, que decepção. Gente, mas é muito feio, não é? Então, aí as pessoas acreditam em tudo. Então, o que eu estou dizendo é tenha senso crítico, meu amigo. Pare de ser massa de manobra. Porque alguém disse, porque, ai pastor, olha isso aqui. Não, tenha senso crítico, conheça a palavra de Deus, analise, procure saber a profundidade daquilo, aquela informação, se é verdadeira ou não. E eu não estou falando nada de política aqui, viu? Eu estou falando de tudo. A gente acredita num monte de besteira porque alguém falou. A gente não quer saber o que Deus tem a dizer. E a gente está entrando em canoa furada aí o tempo todo. Então para com isso. Tenha senso crítico, pelo amor de Deus. Mas tenha senso crítico. Avalie. Não vá acreditando em tudo. Amém? Vou cobrar. Tá bom. Terceiro, seja exemplo. Não tem como fugir disso. Você que é pai e mãe, mostre para os seus filhos que a vida de casado é a melhor que existe. Ser casado é bom demais. Sabe por quê? Hoje você fala com a pessoa assim, rapaz, você vai casar? Que Deus me livre, sai fora. Sabe por quê? As referências que ele tem são péssimas. Os casamentos que ele vê realmente do inferno, que não é uma praga.
Porque hoje a gente está levando o casamento sem considerar o plano de Deus para a nossa vida. Quando você olha para o plano de Deus, estar casado dentro do plano de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Rapaz, eu casaria não sei quantas vezes de novo com a minha esposa. Tá certo, tem hora que ela é ranzinza, rapaz, mas me faz um bem. Não consigo viver sem a minha Cidinha. Não dá. Agora a gente precisa começar a vivenciar mais o plano de Deus dentro do nosso casamento. Quando alguém pergunta, e seu marido? Que encrenca, Deus o livre. Não tem outro assunto, não. Olha o que você está fazendo. Você está servindo de mau exemplo para seu filho. Aí ele cresce, ele opta e fala assim: eu não quero relacionamento conjugal entre homem e mulher, não. Olha lá, meu pai e minha mãe, Deus me livra disso. Então começa a ser exemplo dentro da sua casa antes de falar. Para falar que homem deve se interessar por mulher, seja assim dentro da sua casa. A maneira como você trata dentro da sua casa, sua esposa, o seu marido, respeite, ame, se dedique, porque problema todo mundo tem. Mas isso não é motivo para a gente acabar com os outros, não. A gente precisa voltar para a palavra e saber por que nós estamos tendo esse problema e não estamos conseguindo resolver. Mas hoje, sabe o que as pessoas fazem quando estão com problema de casamento? Vai para o salão de beleza, pedir conselho. Ah, meu amor, aí você vai ouvir coisas das mais terríveis. Quem são os seus conselheiros conjugal? É daquele que fala assim: bota chifre mesmo, merece. Você vai ficar aí fazendo de tonto? Não, filho. Você não quer, tem quem quer. Isso é do inferno. Isso é do inferno. Está destruindo você e a sua família. Você está se dando conta. Então, seja exemplo dentro da sua casa. E eu estou falando isso é muito sério. O pastor Joás, uma vez ele disse assim: a gente ri quando a coisa é séria demais para a gente não parar para pensar no que a gente está ouvindo. Que não seja esse o motivo. Pode rir, não tem problema. Mas que você pense com carinho. Leve a sério. Amém? Amém. Seja exemplo. Quarto, ensine seus filhos. Eu já disse isso e estou repetindo. Mas a responsabilidade diante de Deus de ensinar o seu filho que é certo e errado não é o governo, não é a TV. E tem muita gente terceirizando para a TV. Coloca o filho na frente da TV para dar um pouco de paz. Sei por que arrumou o filho. Mas dedique tempo. Ensine o que é certo. Ensine a palavra de Deus. O Senhor nos diz isso. O Salmo 78, o salmista diz assim: o que nós ouvimos, o que nós aprendemos a respeito do que o Senhor fez, das suas grandes e louváveis obras, a sua maravilhosa obra na minha vida, eu não vou me calar, eu contarei às gerações futuras os louváveis feitos do Senhor e as maravilhas que fez. Eu vou contar para os meus filhos o que Deus tem feito na minha vida. Ensine, fale, deixa ele se apaixonar pelo seu Deus, porque se você não faz, os defensores de ideologia de gênero vão fazer ele se apaixonar pelo que é errado. Então, meu amigo, seja exemplo e ensine, faça o que é certo. E por último, oraremos pelos outros. Eu coloquei por último para dizer que ela é menos importante. Olha o que diz a palavra de Deus, leia comigo. Orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito. Deus pode mudar a história. Sabe, queridos, talvez você é do tipo que está meio balançado já para o lado da ideologia de gênero. Talvez você é do tipo que teve as piores experiências na fé cristã na sua vida. Seu pai te abandonou. Quem deveria ter te dado amor não te deu. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você o seguinte: as pessoas erraram por você, Deus não. Deus ama você. E Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus quer que você seja muito feliz. E por isso você não precisa abraçar coisa errada em busca de felicidade. Porque Deus tem a coisa certa. Ele tem a fórmula certa.
É Ele que te criou. Ele sabe como você funciona. Ele conhece cada detalhe a seu respeito. E Ele ama tanto você que Ele já trouxe o remédio para o seu problema. Ele deu seu Filho para morrer numa cruz e pagar o preço do nosso pecado e tirar aquilo que nos faz infeliz e trazer de volta para casa e nos abraçar e nos amar com o amor que você sempre quis. Deus ama você. Só basta você olhar para Ele e dizer: Senhor, eu aceito o seu plano. Eu abro mão de ser feliz à minha maneira, mas eu quero ser feliz à maneira do Senhor. Deus está mais desejoso de fazer você feliz do que você imagina. Não precisa ir atrás de qualquer coisa, essas coisas erradas, em busca de felicidade, porque isso não traz felicidade. Só tem aparência de felicidade. A verdadeira felicidade está naquele que te criou. Deus quer você e quer fazer bem a você. Amém? Quero orar pela sua vida. Por reverência.